Boas malta, bem-vindos a mais um vídeo do Cast of the Prophet. Hoje, e em prol de que a primeira parte do meu ranking pessoal do Resident Evil foi lançado, e também em homenagem às reviews que andam a sair entre 4 a 6 de 10 para o belíssimo live action Resident Evil. Vou então já executar, vou já aqui vos falar da segunda parte do meu ranking pessoal. Again, houve jogos claramente que eu não joguei, eu ainda não toquei nos remakes do 2 e do 3. Alguns dos Resident Evil como o Dead Aim, que é uma espécie de port remaster de um que saiu, creio eu, para a PSP, também não saí. Também, aliás, também não joguei. Resident Evil 7 e 8, esses então é que nem pensar que eu vá tocar neles. Portanto, só vou mesmo fazer, again, o ranking dos jogos que eu joguei. Portanto, with no further ado, vamos começar. Portanto, eu vou começar aqui a lista, né, desta segunda parte, se calhar com um jogo que deveria ter estado envolvido na parte 1. Opa, mas passou-me completamente ao lado. Eu depois, quando andei a pesquisar os títulos, é que me lembrei, oh yeah, I played this. Estou-vos a falar do exclusivo 3DS Resident Evil Mercenaries 3D. Essencialmente é um jogo sólido, cumpre a premissa que se está a prometer, que está a fazer-se destacar. Nomeadamente recordam-se do modo Mercenaries, que foi implementado no Resident Evil 3, mas popularizado no Resident Evil 4 e 5, e futuramente também projeto piloto para as Raid Missions em Resident Evil Revelations 1 e 2. Well, imagine a game somente a ser isso. Pá, não há história, não há lore, dump, info, não há caracterização ou diálogos pertinentes. Essencialmente é um jogo de 3DS que se calhar, a passando tudo de rajada uma vez, faz o jogo em 2, 3 horas. É um jogo que inicialmente foi vendido para aí a 15, 20 euros, que eu lembro que cheguei a ver o jogo a 15, 20 euros. Eu lembro que lá está, quando tive a 3DS saqueada, já me deu ao trabalho de sacar o jogo e divertir-me um bocadinho. Pá, essencialmente o jogo é sólido, é bastante divertido. Basicamente o que faz permite-vos jogar com, creio eu, o Hank, o Krauser, o Chris, o Wesker, a Claire e a Jill. Estranhamente a Ada, que faz parte dos Mercenaries do 4, não está presente no jogo. Assim como o Leon também acho que não está presente. E aqui basicamente permite-vos jogar com estes personagens nos mapas como aldeias ou laboratórios ou a ilha do Resident Evil 4 e claro, mapas do Resident Evil 5 também. Pá, a soundtrack é boa, again, é a soundtrack dos Mercenaries modes que temos no 4 e no 5. As paisagens e os modelos são até bastante fiéis e até bastante fixos e elaborados para com um jogo de early 3DS, que isto saiu por volta de 2011, early 2012. E pá, é um jogo bastante divertido. You got your missions, em que literalmente imagina, vocês estão no mapa de uma aldeia, têm, imagina, 3 minutos. Nesses 3 minutos vocês têm que ou conseguir um certo item, ou conseguir bater em vários checkpoints. Checkpoints esses que às vezes podem-vos dar tempo extra se estiverem a ter trabalho. Podem colecionar curas e, claro, mais balas para a vossa defesa. E cada personagem tem ou uma habilidade, como por exemplo o Wesker, em que literalmente leva tudo atrás, tipo um comboio, ou o Hank, por exemplo, que é mais rápido e tem sempre uma trusty metralha, por exemplo. Portanto, literalmente é usarem o vosso personagem e para concluir o objetivo in time é matar o máximo de inimigos ou apanhar um determinado item ou não ser atacado de maneira nenhuma. Pronto, esse tipo de situações. Pá, é um challenging stuff, às vezes pode-vos meter meio tenso. Os controles da 3DS são acessíveis, mas não tem nada a ver com PC ou com uma PlayStation, portanto pode-vos deixar assim meio... Mas de resto, pá, é um bom jogo, é sólido, é divertido. Para quem gosta principalmente do Mercenaries Mode, é um bom fun post-game, por assim dizer, um challenging post-game. É literalmente o equivalente aos challenges maps que nós temos, por exemplo, nos jogos do Batman Arkhamverse, em que tens de completar em determinado tempo não podes levar dano, não podes ser sighted, tens que derrotar toda a gente em X tempo, tens que usar determinado gadget. Aqui é exatamente o mesmo, mas transcrito para Resident Evil. It's a fun game, though a very forgettable one. Se bem que na altura, para quem jogou isto, havia um certo hype, porque mesmo o próprio trailer do jogo vendeu a situação de que vocês depois disto
podem jogar o demo do Resident Evil Revelations, em que toda a gente sabia muito pouco na altura em que este jogo saiu, visto que estavam literalmente a uns meses de distância para sair a exclusivo na 3DS originalmente, antes de ir para o PC e para as consolas. Revelations teve uma campanha tão misteriosa quanto a própria vibe do jogo. Portanto, os jogadores... acredito que muita gente comprou Resident Evil Mercenaries a 15, 20 euros para a 3DS, quase só para jogar o demo. Da mesma maneira como houve montes de gente que foi ver o prólogo do Jurassic World Dominion durante aqueles 5 minutos, enquanto foram pagar o bilhete para Fast and Furious 9. Tenho quase a certeza. Mas anyways, vamos avançar então no ranking. Próximo número é um bocadinho batota, porque vamos ter dois jogos num só. But then again, também é um bocado batota, porque esta entry em específico, devo já dizer que eu não acabei nenhum destes dois jogos. E eu aqui vou falar de Resident Evil Outbreak e Resident Evil Outbreak File 2 para a PlayStation 2, em que neste caso joguei-os pelo emulador PSX2 no meu PC antigo, porque, na altura quando foi para tentar comprar os jogos originalmente só consegui o 4 e o Code Veronica X Director's Cut para a PlayStation 2. Na altura tentei ver, mas ou estava a um rim no OLX, ou ainda não vivia no Porto para comprar igualmente a um rim entre 20 a 30 euros na CEX, so I kinda fucked it up. And, visto que não há os jogos, achou na PSN na 4 para jogar legalmente, emulador é desse. Essencialmente, os Outbreak têm uma situação bastante curiosa. É mais um jogo em que frisa muito a essência do multiplayer e do co-op. No entanto, é um jogo que acrescenta lore e some story and enemy elements que nós não vemos noutros jogos do Resident Evil. E apesar de ter sido considerado um flop financeiro para com a Capcom, principalmente em comparação ao Code Veronica e ao 4, que saiu na mesma consola por volta da mesma altura, e por causa disso é que não houve continuidade, nem a necessidade por parte deles, claro, de fazer um remaster ou um remake do jogo, Looking at You fucking Resistance. Apesar de tudo, foi muito bem aceito para dentro da comunidade de Resident Evil. Há uma pequena, é quase um nicho, mas eles são bastante vocais sobre a criatividade e essência do que são os dois jogos. Para além disso, a própria crítica na altura, em termos de reviewers, a maioria adorou os Outbreaks. Apesar de lá estar não ter havido muita gente que jogou, toda a gente queria saber o que é que havia mais à frente para com a franquia de Resident Evil. Essencialmente, os jogos... por esta altura, se vocês se recordam do que eu disse durante a review a Resident Evil Gaiden, esta era uma altura tremida para a timeline e cronologia de Resident Evil. Eu digo isto porque antigamente havia cómics e os livros de S.D. Perry que eram considerados canon na altura, mas à medida que os jogos foram avançando e as confirmações oficiais pela Capcom foram completamente descontinuados e já são há quase uma década completamente desligados da franquia. Portanto, nos cómics, os livros da S.D. Perry e, claro, os jogos como o Resident Evil Gaiden e os Outbreaks, eles estão tipo... Yeah, you got some aspects that are kind of lore, but they actually aren't. Portanto... better just forget about that. Mas se bem que eu gosto de incorporar alguns aspectos que aconteceram nos Outbreaks na timeline original, mas pronto. Ok, portanto, antes de termos então mais rodeios, como vos disse, isto é um jogo baseado em co-op multiplayer online e foi um jogo até histórico, por assim dizer, porque parece que não, mas a PlayStation 2 e Xbox foram uma das primeiras consolas em que deram a situação de co-op e multiplayer online alguma atenção e tentativa para ser uma coisa que depois, mais tarde, com os Xbox 360 e PS3, eventualmente conseguiram. E eu lembro-me que na altura, experimentei o co-op, por exemplo, da situação do Ratchet & Clank 3, onde já deu para ver alguma iniciativa, mas acho que foi mesmo pelo Resident Evil Outbreak em que se consegue fazer isto. De resto, também acho eu, lá está, que foi que eu tive que jogar um solo mode, em que literalmente tu jogas e depois tens outros personagens a comportarem-se, I guess, como Artificial Intelligence, porque, tu estás a jogar uma espécie de um jogo online, mas a solo, because you're either hacking the game, like I was, or you're a sad person. Mas pronto, basicamente o que é que acontece?
durante o incidente de Raccoon City, enquanto vemos o Leon e a Claire de um lado e a Jill com o Carlos do outro, acompanhamos, creio eu, 6 personagens, que são personagens que aparecem tanto no Outbreak 1 como no Outbreak 2, em que estão todas num bar e estão a conversar, a falar da sua vida. By the way, estes personagens são literalmente estereótipos. São interessantes e funcionam para o jogo e cada um tem a sua habilidade ou significância gameplay-wise, muito parecida até se calhar com o que eu vos descrevi em Operation Raccoon City, se lembrarem. However, imaginem, vocês têm uma gaja que é enfermeira, she's a nurse. Uma caring girl que obviamente fala de medicina, ou de algum teste antigo que se lembra de ter visto da Umbrella a fazer em relação a weird experiments. Temos um gajo que é polícia, um outro gajo que trabalhou nas finanças. Portanto, temos civis com backgrounds e profissões diferentes que decidiram todos ir a um bar e, em vez de contar piadas ou começar uma luta de gangues dentro do bar, encontraram um gajo já quase a cair de podre e descobriram que ele era um zombie. A partir daí, juntamente com notícias estranhas do que estava a acontecer em Raccoon City, eles decidem pegar em mantimentos, tentar arranjar armas e começar a tentar fugir de Raccoon City. Essencialmente o que acontece depois, ao longo de ambos os jogos, é vermos estes protagonistas safarem-se de 4 locais diferentes. Neste caso, se bem me lembro, era a parte geral da cidade, porque temos a situação do bar de ruas, que foi a parte inicial do jogo. Temos um hospital para explorar, um zoo para explorar, a fucking Raccoon City Zoo, e temos um laboratório underground secreto da Umbrella, porque, claro que sim. Basicamente estes personagens aqui, nós utilizamos ao longo do jogo. Em termos dos gráficos, é um jogo normal de PlayStation 2, os gráficos são competentes para a altura. A soundtrack, posso-vos dizer que não houve assim muita coisa que me ficou no ouvido, exceto os bosses. E a opening music do Outbreak 1, que, oh my god, como essa música faz slap. Literalmente a primeira cutscene do primeiro jogo é uma CGI intro em que nós vemos o Hank e os soldados a ir buscar a G-Virus Sample contra o Birkin, e na altura acompanhamos, lá está, essa recriação do início do Resident Evil 2 para começar o evento dos Outbreaks. E a música é fantástica e talvez seja até uma das minhas músicas favoritas na franquia. De resto, lá está. Há muitos inimigos. Acho que é se calhar a coisa que mais se fala em Resident Evil Outbreak, tirando a questão de estares a jogar com civis normais e a questão de estares a explorar mais um evento ocorrente ao mesmo tempo sobre o incidente mais infame do Resident Evil, é a questão dos inimigos. Aqui nós temos todo o tipo de inimigos normais. Zombies, Lickers, Cerberus, temos os óbvios corvos, a questão das abelhas, das aranhas também, por exemplo, gigantes. Temos, se bem me lembro, Hunters Type A e Type B, ou seja, temos os lagartos e aqueles sapos horrendos que existem no Resident Evil 3. Creio eu, temos um crocodilo infectado, que eu ainda me pergunto se esse grande crocodilo se é aquele alligator que está nos esgotos normal em Resident Evil 2 ou se é o outro. But I don't really wanna know. E depois temos também outros 2 inimigos que entraram na situação do zoo, que eram leões e um elefante infectado, que serviu de um dos bosses mais icónicos, são o boss mais icónico da duologia de Outbreak. Que sem dúvida em termos de design está fixe. Em termos do boss, consiste numa run shooting spree contra o elefante. É muito fixe ao boss final no Zoo no 2, é muito bom mesmo. Depois, claro, temos os óbvios Tyrants. Neste caso, eu acho que até há 1 ou 2 modelos de Tyrant, um para cada um dos jogos. Um deles até é bastante semelhante ao do Resident Evil 1, se bem me lembro, que lá está. Eu só joguei uma vez de forma incompleta ambos os títulos no emulador, porque jogar num emulador com um computador antigo pode tanto resultar smooth as heck como pode ser um problema. Ou porque o computador é antigo, ou por causa das BIOS, ou por causa de que a ROM pode estar mais à frente no jogo, encriptada. Portanto, é uma treta. Portanto, tentem sempre jogar os jogos legalmente, não só para apoiar o que gostam, mas também porque provavelmente não irá ter problemas. Portanto, sim, façam-no.
Em relação aos Outbreaks, do I really recommend them? Kinda, porque o jogo é divertido, podemos ver diálogos early 2000s destes personagens, uma espécie de revisão a Raccoon City. Não digo que isto seja uma tentativa de remake, mas é se calhar a primeira vez que vemos Raccoon City sem ser na PlayStation 1. E na altura eu lembro-me que gostei até de ver a evolução de ver os edifícios dos locais, mesmo que meio limitado. E ao contrário de todos os jogos co-op e multiplayer que falei neste jogo, eles realmente acrescentam alguma coisa, porque eles falam na perspectiva dos civis, falam de toda a network que há entre governo, jornalismo, médicos, polícias, em relação a toda esta conspiração da Umbrella e sobre a questão das cover trackings que foram feitas por causa dos incidentes em Arklay e na mansão em Resident Evil 1. Creio que há uma outra referência em eventos em simultâneo de Resident Evil 2 e 3 a passarem-se. E depois temos até o Wesker, que está a fazer uma espécie de Wesker Report, em que fala dos eventos em que há... Pronto, basicamente o Wesker é, talvez, tirando o Hank que aparece ao início, o único personagem que aparece neste jogo, mesmo que não fisicamente. E depois lá está. Mesmo o acréscimo em áudios e em lore e em documentos sobre membros oficiais da Umbrella e experiências que estavam a fazer e a questão do Incident Raccoon City. Lá está. Este jogo é um bom suplemento. Está a níveis de, sei lá, aqueles medicamentos que tomamos por causa dos ossos para as nossas avózinhas. Pá, calcitrine, pronto. Os Outbreaks são tipo os calcitrines do Resident Evil, a meu ver. Anyways, vamos avançar para o próximo. Portanto, para o próximo em termos da lista, eu prometo, é o último que vai estar aqui em termos de batotas, ok? Lá está, era os Outbreaks e vai ser este, que este foi outro jogo que ainda também não acabei, mas já conheço a plot e joguei horas o suficiente para ter já uma review formada. Pá, portanto, vou falar-vos, o próximo é o Resident Evil Revelations 2, que saiu para o PC, PS4, Xbox One e... Eu não me lembro se saiu na PlayStation 3 e na Xbox 360, mas anyways... Eu lembro-me que estava hype desse shit para este jogo na altura, em 2015, um pouco antes de 2015. Pá, eu tinha adorado jogar o Revelations 1 na 3DS, que eu até tinha comprado o jogo em físico. Depois rejoguei-o quando ele saiu para PC. Pá, eu estava mesmo satisfeito. Iam trazer a Claire e o Barry de volta. Estava mesmo contente. A Moira, que é a filha do Barry, também ia aparecer. E toda a questão do terror e do ambiente e de um vilão secreto, pá, estava realmente interessado em saber o que é que iriam fazer com o jogo em específico. E até me deu algumas vibes de Code Veronica e tudo mais. Portanto, I was hyped. Mas lá está, como o meu PC é antigo, eu na altura ainda não tinha a PS4, e como lá está, uma pessoa está minimamente dentro da comunidade, acabei por ir ver um game movie na altura, são pá, aí quase 2 horas de cutscenes para ver o que é que se passava, e digamos que o Resident Evil 5 deu várias pistas sobre a vilã do jogo e o que é que se passa. Depois lá está, finalmente até foi um dos primeiros jogos que eu comprei na PS4, mas eu lembro que fiquei preso a algures no jogo, ou no segundo ou no terceiro capítulo, I don't really recall, eu joguei isto inicialmente há pá, 2 anos. Depois acabei por estar a jogar um outro jogo em simultâneo e acabei por dropar Revelations 2. Até a minha namorada já passou o jogo por inteiro e o jogo ainda está meio a boiar junto de Doom e Sonic Mania, que também foram outros 2 jogos que ficaram parados, ou porque me perdi ou porque está a ser complicado esse hack. E eu fui avançando noutros jogos e fui perdido o interesse. Eu também já sabia a plot e lá está, não me prendeu tanto como o Revelations 1, por exemplo, em termos de mecânicas, e se calhar foi por causa disso que deixei um bocado a arder. It's a good game. É sólido. A soundtrack é environmentally correct. Em termos dos gráficos está muito bons. Os modelos estão ótimos, principalmente se olharmos para o Barry ou até mesmo para a Moira. Infelizmente a Claire, she's Tobey Maguire as a female. Nobody can tell me otherwise. E depois, claro, acho que a melhor coisa aqui, pronto, a Natália, ela ajuda a encontrar itens. Já lá vamos, eu estou mesmo a fazer uma coleção dos personagens. A vilã é capaz de ter sido a minha coisa favorita neste jogo, porque isto era alguém que eu já estava a antecipar desde Resident Evil 5 em 2009. Portanto, pá, aí 6 ou 7 anos depois
finalmente terem pegado na vilã, pá, fiquei mesmo contente. Saltem para aí 1 minuto desta countdown se não quiserem saber quem é que é a vilã. Ok, vou-vos dizer então. A vilã no jogo é Alex Wesker, a irmã do Albert Wesker. E ela está a utilizar um novo vírus, obviamente, para Evil Plot, mas também está a usar o Ouroboros, que foi o vírus criado pela Tricely Wesker em Resident Evil 5. Ela é a única irmã sobrevivente confirmada em Resident Evil 5 quando fomos falar do projeto da Wesker Children e do Progenitor Virus. E lá está, houve muita gente que disse agora com a morte do Wesker que ela seria a próxima grande adversária da franquia. Acabou por ficar a ter um main role num spin-off game. Pá, e não sabemos se ela está realmente morta, porque no final vemos a Natália com os olhos a brilhar e possivelmente possuída por ela, Kingdom Hearts style, but who knows? Anyways, a marca está quase a acabar, portanto vou continuar a avançar para uma parte, não há spoilers. Here we go. Portanto, basicamente este jogo, que eu me lembro, passa-se entre, lá está, entre o Resident Evil 5 e 6, e basicamente é uma continuação da jogabilidade que vemos no Revelations 1, porque o display, management dos itens e das armas, a cena da exploração e de algum backtracking também, porque lá está, ambos os Revelations, como são jogos mais à antiga, mas num estilo moderno, o que é um ótimo casamento, diga-se de passagem, para a franquia, a meu ver, envolve algum backtracking, porque claro que sim. Temos a Claire e a Moira, e na outra dupla temos o Barry e a Natália. A Natália é uma Ashley útil, porque ela literalmente sim precisa de ser protegida e precisa de se esconder e de fugir. Mas ao menos ela encontra-vos curas, itens, balas e é simpática e minimamente útil. So, I guess it works. Como eu disse, eu não acabei o jogo, passei só umas boas horas até que fiquei perdido para aí alguns. I don't even know. Mas lá está, como conheço a plot e vai muito de encontro ao Revelations 1, decidi pô-lo na mesma, porque acho que é um jogo que merece. Pá, em termos, lá está, eu não sei se já estou num top 10, já deve estar a menos do que um top 10, mas o Revelations 2 é sempre um dos jogos que eu penso, eu só uma vez fizesse um top 10 apesar de tudo, eu um dia, lá está, pretendo acabar o jogo e acho que o jogo merece estar aqui envolvido. Portanto, sim, ele, lá está, não é o Revelations 1 para mim, mas sem dúvida que fez uma boa marca e lá está. E a minha namorada principalmente, ela fez uma review, creio eu, para o Revelations 2, portanto, se procuram algo mais completo, eu acho que deveriam de ir ver, porque realmente está uma review bastante acessível e completa e aprofunda um bocadinho mais do que eu em relação ao jogo. Avançando novamente aqui para com a lista, em relação aqui ao próximo título, agora já está a começar a ficar um bocado mais complicado, porque a partir daqui é quando estou mesmo a entrar a falar de jogos que eu gosto. Este vai ser o último título que eu vou mencionar antes de começar a entrar para os jogos que eu gosto a sério. Neste caso, muitos de vocês já devem ter estranhado, porque ainda não ouviram este nome. Ainda ontem um amigo meu, Salavisa, me perguntar, até é estranho não ter ouvido, de acordo com as opiniões, o que eu percebo completamente, como é que este jogo não estava na parte 1. Esse jogo era Resident Evil 5. E Resident Evil 5, o que eu vou meter aqui nem vai ser o Resident Evil 5, vai ser o Resident Evil 5 Gold Edition, que é a versão completa, que vem com as 2 DLCs e mais extra arms, weapons and skins, que está disponível na Steam, PlayStation 3 e acho eu PS4. Espero bem não estar a dizer isto mal. Eu sei que na PS3 e na Steam pelo menos há. Olha como é que este jogo está tão high. Porque, vamos falar de uma coisa. Toda a gente criticou que a Sheva era uma modelo, um boneco secundário que, ao contrário da Ashley, que só gritava, disparava com uma aim de merda e tem uma inteligência artificial burra. Muito do pacing é copiado do Resident Evil 4. O vírus é o mesmo que o Resident Evil 4. O Chris está diferente e está bastante musculado, tipo a pontos de meme. E uma das maiores crises que eu ouvi falar de um jogo sem ser da Rockstar, por causa do Bully, Manhunt ou GTA, foi parar à internet numa altura em que a internet não era quebrada todos os dias ou que havia um escândalo ou doxing ou cancel culture envolvido. Porque, God forbid, toda a gente pode matar hispânicos num countryside em Espanha.
Mas é fucking racista se eu matar montes de pretos em África, principalmente infectados com o vírus. Oh God Almighty, cadê nesta altura, em 2009, as pessoas já conseguiam meter a porcaria de Black Lives Matter, até antes da Black Lives Matter existir, a um ponto quase a roçar mesmo a parvoíce inteira. Pronto, lá vão os comentários. Agora começar a mandar vir por causa de alguma política aqui envolvida, mas come on, vocês já deveriam de estar à espera disto. É nestas alturas que eu agradeço o YouTube já não ter o número de não gostos revelados por causa deste comentário. mas já pá, Resident Evil 5 foi muito dissecado por causa da inteligência artificial em co-op. Porque houve muita gente que eu conheço que tentou jogar isto em co-op ou que jogou a solo, e a solo todos se queixavam do mesmo, ou que em co-op havia certos bugs. E depois, claro, as parecenças com Resident Evil 4, toda a questão racial por ter sido escolhido a África ou local para os eventos de Resident Evil 5. E depois, claro, havia toda uma grande bolha à volta da cena de que a Jill estava morta. Sim, porque, para quem não sabe, Resident Evil 5 é o último jogo canónico, até agora, a aparecer os personagens Wesker e Jill. Fundamentalmente o meu personagem masculino favorito da franquia com a minha personagem favorita feminina da franquia. E ao contrário do Wesker, que acho que teve um desenvolvimento bom, a Jill ficou meio apanhada em relação a isto. Mas antes de irmos assim a mais spoilers, porque eu depois vou ter que vos avisar nos minute markers dos spoilers para quem quiser passar à frente, vamos falar um pouco do jogo em geral. Portanto, fora de críticas e de hate sessions na internet, o jogo até vendeu bem. Eu lembro-me que foi... Aliás, o jogo não vendeu bem. O jogo vendeu otimamente bem. Porque, para quem não sabe, porque há muita gente que pensa, oh my god, Resident Evil 7 e 8 bateram recordes de vendas na PlayStation 4. Oh god, Resident Evil 4, o jogo mais remasterizado a níveis de GTA V e Skyrim, deve ter sido o que vendeu mais, am I right? Ou então quando há gente que ironicamente diz que foi o Resident Evil 6. Não, meus amigos, se forem ver ainda as cópias em termos de registro, Resident Evil 5 foi o jogo que mais vendeu de toda a franquia até agora. Seja pela release na altura, seja anos mais tarde a consolidar ainda mais cópias em todas as consolas a que saiu. Resident Evil 5 ou 5 Gold Edition, dependendo de quem jogou a Complete Edition, que foi o meu caso, foi o jogo que mais vendeu da franquia. E muito dela vem em questão de que foi o regresso do Chris, um protagonista amado que já não aparecia desde o Code Verónica, um murmurinho em que o Wesker e a Jill estariam presentes, que já não estavam presentes, uma desde o 13 era uma fan favorite e outra desde o Code Verónica igualmente. Portanto, eu acho que as pessoas estavam tão à espera do confronto destes dois como quem estava à espera de um confronto de Naruto ou Sasuke, I don't know. E depois, claro, a popularidade monstruosa que Resident Evil 4 teve, a transformação que deu à franquia, a acessibilidade do jogo, era impossível Resident Evil 5 não ter vendido tanto quanto vendeu. Só que lá está, eu próprio quando fiz a pesquisa, eu fiquei parvo. Porque estava à espera que o 4 ou até porventura o 7 tivessem sido os jogos que venderam mais. E de repente, não. It was 5. E eu fiquei, really? That's surprising. Portanto, para falar em termos do jogo em geral, para quem jogou o 4, já tem uma ideia do que esperar aqui. Basicamente aqui vocês controlam o Chris e nas DLCs a Jill. E aqui o Chris está numa missão através da BSSA, tanto que ela encontra-se depois com a Sheva, a polícia militar, whatever, a membra, whatever, que está na BSSA África, que está disposta a ajudá-lo a fazer uma investigação, porque sabem que uma variante de Las Plagas está a ser transmitido por África, para a zona continental, e também há murmurinhos que há uma outra coisa, um outro novo vírus, que neste caso descobriremos mais tarde, que é o Ouroboros, criado pela Trisol e pelo Wesker, que estão a sair para essa zona continental. Basicamente temos que seguir numa aldeia, matar montes de pretos de chinelo, gajos de machado que aparecem nos filmes do Paul Anderson, e até hienas, substituir os lobos de Espanha, a dividir o focinho em tentáculos ou em dentes afiados.
E, claro, bosses regulares ao longo da aventura, até que finalmente entramos para dentro do laboratório secreto do Wesker, e é onde decorre todo o resto da história, juntamente com umas ruínas que encontramos. Heck, we even fight a fucking giant bat. Eu devo-vos dizer uma coisa. Resident Evil 5, apesar de tudo, de não ser uma história perfeita, e para quem conhece o que se passou, aliás, na cancel art da versão 4.5, em que era o beta do jogo, estilo 3.5, antes do 4, foi um downgrade em alguns aspectos, principalmente na caracterização das personagens. No entanto, em termos de plot, foi talvez o jogo que mais explicou em termos de lore. Explicou mais em termos de lore da BSSA e do que se passa com o bioterrorismo. Foi o jogo que explicou um pouco mais a fundo lá as plagas, sem ter sido na utilização do Sadler e da organização dele no 4. Foi o que falou um pouco da Tricell, que até agora só tinha sido murmurada em certos jogos ou em certos filmes spin-off que funcionam para fazer ligação, como o Degeneration ou o Damnation. Vemos o regresso do Chris, vemos o regresso da Jill. A Sheva faz alguma coisa, apesar de lá estar a inteligência artificial dela ser uma merda neste jogo. E o Wesker está finalmente de volta. Mas sabemos finalmente coisas sobre o projeto Wesker Children, o Progenitor Virus, como é que ele tem poderes, o que é que ele ambiciona e o porquê dele ter feito estas coisas todas ao longo desde o 1. Algumas plot twists e, claro, temos mais a fundo da história da Umbrella e do Oswell e Spencer. Partes aqui foram retcon com a bullshit de Resident Evil Village. No entanto, eu acho que este jogo trouxe mais virtude do que desgraça com a franquia. Sim, houve muitos segmentos com action. Se vocês achavam que o Resident Evil 4 era um excelente casamento entre survival e tensão, com cenas de terror misturadas com action Hollywood sequences, posso-vos dizer que o Resident Evil 5, a ação, não é a níveis do Resident Evil 6 na campanha do Chris, em que é literalmente um jogo de Battlefield, mas é um jogo muito mais focado no tiro, na ação, nas explosões, na perseguição de carros e no Big Monster, do que é propriamente em criar cenários, setups e, claro, uma ambientação de terror para pôr o jogador nervoso ou com medo. Ou então, claro, haver zonas em que os recursos são diminuídos ou que estás mais desprotegido e estás numa situação mais survival horror, por assim dizer. Não há muito disso aqui. Porém, a história em si, para mim, funciona. O lore é excelente. O drama é bom. E lá está. As sequências da ação são bem feitas, algo exageradas, principalmente a smashing the boulder stuff do Chris no meio do vulcão, estilo lá. I mean, that was even more fucking epic do que o duelo do Anakin e no Obi-Wan e Mustafar, que devo-vos dizer, eu tenho quase certeza que foi inspirado aí, mas pronto. Mas, opa, literalmente foi um jogo que eu gostei. Inclusive, lá está, eu joguei no PC. O meu irmão foi a partir de ter visto o Resident Evil 5 e depois, claro está, a ver-me jogar o 4 e o Code Verónica na PS2. Ficou super interessado na franquia. É talvez o último jogo principal do Resident Evil que eu gostei. Eu não adorei, atenção, eu não adorei porque achei que era demasiado action heavy e havia alguma bullshit em partes da plot, mas em geral fez um desfecho. Acabou de vez com a plot da Umbrella, apesar da empresa já ter caído no prólogo do 4. Acabou com a história da rivalidade entre o Chris e o Wesker, acabou com a Tricell, acabou com os tios dos vírus antigos como lá as plagas ou o Progenitor Virus. A Jill, a minha rapariga favorita da franquia, voltou para uma última vez, embora ela não tenha morrido realmente, obviamente, não é? Mas foi tudo tão... E depois havia lá está partes que me fizeram fazer um sorriso na cara, porque o Emmanuel em 2009, 2010 era muito mais fácil de satisfazer do que, o Emmanuel se calhar de agora. Mas pelo menos eu, há coisa de uns 10 anos atrás, quando joguei o 5 pela primeira vez, houve partes, por exemplo, contra o Belo Gigante, ou a parte inicial, quando um gajo anda a fugir dos gajos que têm o machado, aqueles X-Men, não confundir com o Wolverine e a escola dele, com o Professor Eggs, atenção, mas fez-me lembrar imenso o Chainsaw Man, não confundir com a obra também de mangá.
pá, do início do Resident Evil 4, a questão do laboratório, em havia algumas sequências em que uma pessoa a derrotar certos inimigos ou lá as plaga Gunfighters que fazia lembrar o 4, pá, há óbvios paralelismos com o jogo do 4, porque também acho que o tempo de desenvolvimento não foi tão grande, creio eu, como, epá, não houve assim tanto tempo, e então eles acabaram por recriar muitos set pieces do 4 e pintá-los de outra maneira. Se calhar é por causa disso que há muita gente que adora e odeia o jogo, porque literalmente o jogo é o 4 com algumas partes pintadas. A única coisa que muda mesmo é a história. A história não tem nada a ver com o 4, felizmente, mas gameplay-wise há muito espírito do 4 ali, o que pode ser um turn-off ou um turn-on para muita gente. Temos também a situação dos Mercenaries no 5. Lá está, não vale a pena estar-vos a explicar muito em relação a isso. Mercenaries é o que é. Pá, vou entrar agora numa pequena parte de spoilers e falar-vos também um bocadinho das duas DLCs, que não são nada de importante, mas são nice touches e permitem-me jogar com a best girl do jogo, neste caso dos jogos. Portanto, I guess I'm happy with it. Essencialmente lá está. Se vocês quiserem evitar algum tipo de spoiler, run away now. Vou demorar para aí 2 minutos, portanto, yeah. Basicamente com isto o que é que eu quero dizer? A Jill lá está, ela foi muito promovida em como regressava neste jogo, mas ao mesmo tempo como estava morta. Portanto, todo o alcance depressivo do Chris, todo aquele desespero, aquela cena em que nós queremos ver o jogador a fazer hold on to, que temos que encontrar e que ela está realmente viva porque uma pessoa adorava a gaja no 1 e no 3... perde-se um bocado quando a publicidade e os estrelas fazem um marketing e como está tudo déjà vu, por assim dizer. Aqui a Jill está estranha porque ela já não se parece... Ela tem o modelo da Julia Vaught na mesma, como vimos no remake ou no Umbrella Chronicles. However, ela está loira de rabo de cavalo, está mais thick e está com um fato de cima a baixo de um fato azul. E eu cada vez que olho para ela só penso, isto é a Nina Williams de Tekken. E em parte faz-me também lembrar se fosse uma variante de fato da Samus Aran de Metroid. E a Jill é linda, tanto em morena como em loira. No entanto, eu devo-vos dizer que a morena é muito mais icónica, porque a loira, apesar de eu gostar dela visualmente apenas, é demasiado parecida com outra personagem. It's like a fucking rip-off. E eu sei que a Capcom se calhar estava numa onda de Tekken na altura, mas isto está demasiado in your face. E lá está. Muito do drama perde-se quando o jogo está a tentar contar e envolver-te numa plot, mas os trailer marketing... Heck, eu até tenho um póster oficial com a Jill no Resident Evil 5 que saiu na revista da Eurogamer há uns anos atrás. Quando isso vos diz completamente o contrário, entramos muito em conflito. Em relação ao Wesker, houve muita gente que detestou toda a história dele se achar um deus e de se achar superior a todos os outros e de querer quase fazer um mundo dele. It made sense. O que é que um gajo super poderoso, cada vez mais egomaníaco, a descobrir a verdade das roots dele e claro, que já tenha conseguido tudo o que ele quer, tem todos os recursos do mundo e derrotar todos os seus adversários anteriormente, exceto o Chris. What the hell do you think the guy is gonna do? It's anime. E então claramente que o gajo tinha que... não ficaria satisfeito com nada e de uma maneira maluca tinha que tentar destruir ou dominar o mundo. Because it's what villains do. Portanto, claro que sim. Fiquei satisfeito com a morte dele? Fiquei e não fiquei. O Wesker ser derretido em lava no vulcão no fim com o Ouroboros kinda made sense. Só tenho pena que o canhão, quando foi disparado, ou neste caso a bazuca, quando foi disparada para com o Wesker, tenho só pena que podia ter sido disparada pelo Chris e pela Jill, e em vez disso foi disparado pelo Chris e pela Sheva. Não é que eu não tenha gostado da Sheva e da participação dela na plot, mas eu achei que a Jill foi quase um plot device até ser encontrada e até termos a situação de oh louco, o Chris está tão fofinho, preocupado a salvar a amiga barra amante barra eventual namorada. No entanto, lá está. Depois o que é que acontece? Ela fica completamente desligada da plot, aparece como uma moça aleijadinha com uma ferida no peito e sorri porque look, Wesker is dead now, yay! E pronto, e não se faz nada com ela. Ao menos lá está, na DLC dá para tanto jogarmos na prequela, em que vemos em flashback em que a Jill supostamente morre com o Wesker,
E depois jogar uma DLC enquanto o Chris e a Sheva andam a enfrentar o Wesker, a Jill anda a escapar e a encontrar o outro piloto, que eu não me lembro já do nome dele, que também é uma espécie de personagem ajudante, para irem buscar o Chris e a Sheva antes do vulcão ir com caraças. Portanto, sim, basicamente é só isso. Portanto, apesar de estar contente que a Jill tenha vontade, ao mesmo tempo não fizeram grande coisa com ela. She was a plot device, essentially. E este é o jogo sobre o Wesker e o Chris. E acho que é nisso que eles vencem realmente. Em relação a uma curiosidade, antes de eu acabar o podcast, para quem não sabe, havia um manual, no tempo em que havia manuais, para quem tivesse Resident Evil 6 para a PlayStation 3, não sei se isto foi em Inglaterra ou se foi nos Estados Unidos, mas há um manual daquele das instruções em que explicam descrições da história ou de certos personagens. E aí, eu acho que eles dão uma indicação de que o Chris lá já está casado, tanto que eles mencionam que está casado com uma Jill Valentine Redfield. Eu não sei se na altura foi alguma muito bom Photoshop, o que eu duvido um bocadinho, ou se foi algum erro no manual, porque, let's be honest, se lermos muitos dos manuais de jogos, principalmente jogos da Nintendo, antigos, eles quase contavam uma história totalmente diferente dos jogos. Portanto, eu não sei se isto aqui foi só um inuendo, um easter egg que não devia ter saído estilo no jogo da Lego Force Awakens, o Kylo chamar a Rey de prima, ou neste caso o Disney Infinity, peço desculpa. Portanto, lá está. Não sei se eram plot points que nunca foram pegados, más traduções, cenas que não deviam ter dito. I don't know. Mas pronto, malta, é isto. Se calhar estiquei-me um bocadinho mais com Resident Evil 5. Só foi mesmo naquela, porque se calhar muita gente estaria curiosa sobre esta situação, sobre Resident Evil 5 e o meu parecer do mesmo. Porque eu acho que uma pessoa que está de Resident Evil 5 é assim meio um mito, porque a maioria detesta o jogo ou nem sequer o reconhece. Eu acho que Resident Evil 5 foi literalmente o único bom jogo ou jogo satisfatório que a Capcom ainda lançou, tirando os 2 Revelations que se seguiram, porque eu sinto que a partir daí, excluindo os Revelations, a Capcom e Resident Evil já não acertaram mais nada. Literalmente, nem a nível de me deixar com uma impressão satisfatória como foi o 5, porque o 4 foi sinceramente o último mesmo muito bom jogo que eles lançaram. Portanto é isto, malta. Afinal sempre vou fazer uma parte 3. Eu ainda tenho para incluir na lista, creio eu, Resident Evil 1, 2, 3, Code Veronica e 4. Sim, eu acho... e o Revelations 1. Portanto sim, só me faltam 6 jogos. Estes 6 jogos eu posso dizer que gosto mesmo a sério. Portanto sim, já sabem, serão estes os 6 títulos que me faltam. Será que caberão para uma parte 3 ou será que vamos para a parte 4? We'll see. Espero que tenham gostado, malta. Tudo a correr bem. Comentem aí à vontade sobre o que é que acham do Resident Evil 5 ou dos outros que eu mencionei. Houve aqui alguém que tenha acabado os Outbreak ou que tenha jogado Mercenaries ou que esteja a jogar Revelations 2, por exemplo. Pá, digam nos comentários e um grande abraço a todos.